Olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda e hoje teremos aula de História sobre o trabalho e as suas diversas formas. A gente vai falar um pouco também sobre o dia 1 de maio, que é o dia dedicado aos trabalhadores. A gente vai saber por que surgiu essa comemoração e o que é que se relembra, o que é que se comemora nesse dia. Vamos lá? Olha só, trabalho, profissão, o que é que significa, né? Trabalho habitual de uma pessoa através do qual ela consegue os meios necessários à sua sobrevivência, emprego, ofício. Então, trabalho, profissão é aquilo que a gente faz para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa viver o que é necessário para a gente se manter, vamos dizer, financeiramente. E aí a nossa profissão, ela está sempre ligada a isso, tá bom? Ó, o salário é uma palavra que deriva do latim, vem da palavra salarium, que significa pagamento em sal, tá? Ou pelo sal. O termo vem do antigo Império Romano, pelo fato de que o sal valia como seu peso em ouro, pois ele era antigamente uma das poucas maneiras de preservar a carne. Ou seja, gente, o sal valia muito, o sal valia praticamente mais do que ouro antigamente, porque não existia geladeira para acondicionar as carnes. Então, o sal, ele conservava as carnes das pessoas assim em casa, certo? A pessoa comprava carne, levava para casa e como é que ela ia fazer aquela carne durar se não tinha geladeira? Então, ela colocava sal, salgava a carne para poder manter a carne num bom estado para consumo. Então, o sal, ele era muito precioso. Então, ele era usado como pagamento ou formas de pagamento de outras mercadorias. Até para comprar a própria carne, para comprar verduras, para comprar tecidos, para comprar o que for. A pessoa levava sal, certo? E trocava por outras mercadorias. E foi daí que veio a palavra salário. Porque quando os trabalhadores executavam algum trabalho, eles recebiam em sal. O sal era o pagamento dos trabalhadores, tá certo? E aí veio a palavra salário. Depois, a gente tem aqui no Brasil, em várias partes do mundo, né? Mas eu trouxe para vocês um pouquinho do Brasil. O salário mínimo. O salário mínimo ele já existia desde a década de 30, mas foi só em 1940 que ele foi oficializado, certo? O então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, ele criou o salário mínimo e também consolidou algumas leis trabalhistas, que é o que a gente chama de CLT. Então, aqui no Brasil existe o salário mínimo, ou seja, é o mínimo que a pessoa pode ganhar por exercer um trabalho. Aí tem pessoas que ganham 2, 3, 4, 10 salários mínimos, mas o mínimo, ele é instituído, tá certo? Profissões ao meu redor. Existem muitas profissões, algumas muito conhecidas e outras menos conhecidas. E aí a gente vai começar a pensar na nossa aula de hoje, quais são as profissões que a gente conhece, quais são os profissionais que a gente trabalha, que estão ao nosso redor. Né? Quando a gente vai para a escola, a gente tem vários profissionais ao nosso redor. Se a gente vai no médico, por exemplo, a gente tem também outros tipos de profissionais. Se a gente vai no supermercado, na venda, na padaria, então são várias profissões que cercam as nossas vidas, tá? Ó, eu tenho médico, professor, caminhoneiro. Aqui em Vitória a gente vê muito a profissão de vaqueiro, de boiadeiro, de gente que trabalha com agricultura, né? Isso, médico veterinário, que são que cuidam dos animais. Então, ao nosso redor, no nosso ciclo de vivência, existem inúmeras profissões em diferentes áreas, tá? Ó, temos também as profissões que são pouco conhecidas, ou seja, você depende daquela função, mas você nem nota. Aí eu trouxe o exemplo de um hospital, certo? A gente vai para o hospital, a gente é atendido por quem? Pelo médico. Mas só tem médico no hospital ou temos alguns outros profissionais? Ó, temos as enfermeiras, os enfermeiros, né? Tem a recepcionista, aquela pessoa que recepciona você, que faz sua ficha. Tem a servente hospitalar, a profissão de servente, que é quem limpa, quem troca roupas de cama de hospital, quem troca os lixos, quem varre, quem limpa o hospital. Então, por trás daquela profissão que, digamos, a gente acha que é a principal, existem várias outras. O médico conseguiria exercer a profissão dele
sem a ajuda do enfermeiro? Não. Sem a ajuda do recepcionista? Não. Sem a ajuda do servente? Também não. Então, para uma instituição funcionar, várias profissões funcionam, certo? Como na escola. A gente sabe que na escola, quem é que trabalha na escola? Professor, professora. Mas quem mais trabalha na escola? A escola é feita só dos professores e dos alunos? A gente sabe que não, né? Temos o servente, que são as pessoas de serviço, auxiliares de serviços gerais, que limpam a sala de aula para te receber, que limpam o banheiro da escola, que varrem o pátio, certo? Temos a merendeira, as merendeiras, né? Que fazem a merenda, que servem a merenda para você. Temos o porteiro, que é aquela pessoa que te recepciona, pode ser uma porteira também. O bibliotecário, aquela moça que trabalha na biblioteca, que te ajuda com os livros. Temos auxiliares administrativos, temos auxiliares em sala de aula. Então, na escola, como em qualquer outra instituição, existem várias profissões, certo? Para fazer aquela escola funcionar, tá? E aí eu trouxe para vocês algumas curiosidades de profissões estranhas. São profissões que a gente pouco ouve falar. Ó, designer de orientação espacial, diretor de fotografia, perfumista. É uma pessoa que trabalha cheirando perfume, minha gente. Vê que interessante. Técnico de guitarra, intérpretes, como a gente tem nas nossas aulas, né? Que a gente sempre tem as meninas interpretando nossas aulas. Temos o design gráfico, anestesiologista. Então, são profissões que pouco a gente vê, mas que a gente precisa tanto quanto as outras, tá certo? Profissões do futuro. Profissões do futuro são ocupações profissionais sobre as quais existem uma tendência de grande valorização nos próximos anos, nas próximas décadas. A gente sabe que de 2 anos para cá o mundo praticamente virou de cabeça para baixo, né? Muitas profissões deixaram de existir e muitas profissões surgiram, certo? Então, ó, a gente hoje em dia trabalha muito com tecnologia, com internet, né? O que seria de nós se não fosse a internet e as tecnologias nas nossas aulas online? Pois é, então a gente tem advogado especialista em proteção de dados, é uma profissão do futuro, ou seja, tem uma tendência a grande valorização no futuro. Analista de comunicação com máquinas, analista de Big Data, analista de ética, arquiteto especializado em projetar home office. Professor, o que é isso? Veja, com a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar de casa, né? Nós, professores, trabalhamos muito de casa para vocês. Então, o arquiteto especializado em projetar, ou seja, projetar um ambiente para se fazer um escritório em casa, para se fazer uma sala de aula em casa. Então, isso é uma tendência de grande valorização para os arquitetos, tá? Atendente virtual de pacientes. A gente viu que com a pandemia, muitas pessoas nem precisavam ir ao médico. Bastava fazer uma ligação ou um atendimento pelo WhatsApp, que o médico lá do outro lado atendia o paciente descrevia os sintomas. Então, atendente virtual de pacientes é uma tendência de grande valorização nas profissões do futuro. Cientista de dados, conselheiro de tecnologia na área de saúde. Pois é, como eu expliquei para vocês, hoje em dia a gente tem consultas online, né? Você fala com um médico pela internet e o médico te atende. Então, isso é uma tendência de grande valorização para as profissões do futuro, tá? Aí, diferentes profissões. A gente sabe que existem diferentes tipos de profissões, como eu falei para vocês há pouco. Também já aprendemos que algumas pessoas trabalham de dia e outras trabalham à noite. Ou seja, quando você dorme, tem muitas pessoas trabalhando, você sabia? Você pode parar para pensar aí. Você conhece alguma pessoa que trabalha tanto durante o dia quanto à noite? O que é que a gente pode pensar aí? Que são as pessoas que trabalham tanto durante o dia quanto à noite. Olha só, profissões noturnas, enfermeiros, médicos, policiais, guarda noturnos, seguranças, agentes de limpeza, recolhedores de lixo,
e várias outras profissões que funcionam durante a noite. Então, existem lugares que eles são abertos 24 horas, como por exemplo os hospitais. Os hospitais não param de funcionar, né? Não chega a certa hora, todo mundo largou, ninguém fica doente agora, a gente só atende agora amanhã de manhã. Não, gente, fica aberto 24 horas. E aí precisa de profissionais trabalhando nesses espaços 24 horas. Então, alguns têm um trabalho noturno e outros trabalham durante o dia, certo? Recolhedores de lixo, tem muitos garis que aproveitam quando as ruas estão vazias, sem carro, todo mundo está dormindo, para fazer aquela limpeza nas ruas, para quando amanhecer, tá tudo limpinho novamente, certo? E aí a gente chega ao nosso assunto do dia 1 de maio. O dia 1 de maio é considerado o Dia Internacional do Trabalhador. E por que será que a gente comemora nesse dia? Vamos saber, ó. Comemorado no dia 1º de maio, o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador é uma data para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. O primeiro dia do mês de maio é considerado feriado em alguns países, certo? Do mundo. Aqui no Brasil é feriado, certo? No dia 1 de maio, existem várias simbologias, vários grupos e sindicatos se organizam, se juntam para relembrar esse dia 1º de maio, certo? E aí, ó, como foi que surgiu essa questão do 1º de maio? Por que o Dia do Trabalhador é comemorado no dia 1º de maio? Ó, o 1º de maio é internacionalmente conhecido como o Dia do Trabalhador. Esta data tornou-se feriado em diversas nações do mundo e nesse dia são celebradas homenagens à classe trabalhadora. Surgido a partir das lutas de trabalhadores por mais direitos trabalhistas, o 1º de maio possui características levemente distintas em cada país. Ou seja, cada lugar comemora o 1º de maio da sua forma, ao seu jeito, tá? A comemoração do 1º de maio, como o Dia do Trabalhador, remonta aos movimentos trabalhistas que atuavam na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, no final do século XIX. Esses movimentos trabalhistas haviam surgido como consequência direta da precarização do trabalho após a Revolução Industrial. Então, o que é que isso quer dizer, gente? A Revolução Industrial foi quando os homens foram trocados, vamos dizer assim, nas fábricas, nas indústrias, por máquinas. Então, serviços que eram feitos por homens, agora estavam sendo feitos por máquinas. E aí, os homens operam essas máquinas. Então, eles trabalhavam muito, eles não tinham folga, eles não tinham horário de descanso, eles não tinham um salário específico, um direito trabalhista. Então, isso fez com que eles se organizassem para poder lutar por condições melhores de trabalho, certo? Então, ó, durante o século XIX, era comum que os trabalhadores fossem colocados sob condições de trabalho degradantes. A jornada de trabalho era superior a 12 horas por dia. Trabalhavam muito, gente. Sem direito a um dia de descanso. Os salários eram baixos e as condições de segurança eram inexistentes, o que causava acidente e afetava a saúde dos trabalhadores. Então, eles se organizaram e eles fizeram uma grande greve para poder conseguir alcançar esses direitos. E isso aconteceu no dia 1 de maio. Muita gente se machucou, algumas pessoas morreram, tanto trabalhadores quanto policiais. E esse dia ficou marcado, por isso que o dia 1 de maio é considerado o dia do trabalho, certo? Ó, algumas curiosidades sobre o dia 1º de maio. Cebolinha falou aqui pra gente, ó. Desde 1889, na maioria dos países, o 1º de maio é a data escolhida para comemorar as conquistas dos trabalhadores. Essa data teve origem em uma greve operária, que eu falei para vocês, que aconteceu em 1886 em Chicago, nos Estados Unidos. A greve foi por melhores condições e a redução da jornada de trabalho, que nessa época chegavam a trabalhar mais de 12 horas por dia. Então, o 1º de maio só se tornou feriado oficial no início do século XX, certo? Aí, uma curiosidade sobre o salário mínimo. Em 1940, Getúlio Vargas, o presidente do Brasil nessa época, criou o salário mínimo no país. Esse salário deveria ser suficiente para uma família pagar as contas de moradia, alimentação, vestuário, higiene e transporte do trabalhador.
Gente, será que o salário mínimo de hoje em dia, com um salário mínimo, o trabalhador consegue fazer tudo isso que diz aí? Ele consegue pagar as contas da moradia, ou seja, pagar aluguel, pagar água, pagar luz. Eles conseguem se alimentar, quem ganha um salário mínimo, consegue comprar roupas para se vestir, certo? Consegue comprar coisas para sua higiene pessoal. Será que o salário mínimo da atualidade é bastante o suficiente para que os trabalhadores consigam, com dignidade, adquirir tudo isso? Pois é. Ó, artesanato. A arte feita à mão, além de caracterizar a cultura da área onde é produzida, reflete do artesão com o seu meio ambiente e maiores empregados como a madeira, barro, cerâmica e figuras vegetais indígenas. Então, o artesanato também é uma forma de trabalho, tá, gente? É isso que ele quer dizer. E é uma forma de trabalho que caracteriza a cultura do local, o meio ambiente que aquele artesão está inserido, tá? Profissões em extinção, ó. Ele trouxe aqui pra gente. Lembra que eu falei pra vocês de profissões do futuro? O Cebolinha aqui, a turma da Mônica, ele vai falar um pouco sobre as profissões em extinção. Muitas profissões estão sendo engolidas pela industrialização e outras sendo substituídas pelos sistemas de automatização. Por exemplo, telefonista. Hoje em dia a profissão de telefonista ela já está praticamente extinta. O chapeleiro, que era uma pessoa que fabricava chapéus, né? Consertador de sombrinha. Hoje em dia quebrou a sombrinha, compra outra. Já vem praticamente para a gente comprar outra a cada mês, se brincar. E alguns provérbios relativos ao trabalho. O trabalho enobrece o homem. Deus ajuda a quem cedo madruga. O trabalho tudo vence. Trabalho precipitado não dá resultado. Trabalho não mata ninguém. Então, essas foram algumas das curiosidades que eu trouxe para vocês sobre o trabalho e o 1º de maio, certo? Agora a gente vai fazer uma atividade para ver se vocês ficaram aí, ó, antenados. Preencha a cruzadinha com os profissionais, observando as dicas. Então, assim, quem cuida dos dentes, número 1. Qual é aquele profissional que a gente vai, que cuida dos nossos dentes, dos nossos sorrisos? E aí? Quem lembra o nome? Vamos ver? Dentista. E aí, acertaram? Vamos para a próxima. Quem é aquele profissional que constrói as casas que a gente mora? Constrói casas, constrói prédios. E aí, quem é esse profissional que bota lá a mão na massa e que faz bem direitinho as nossas casas? Olha só, o pedreiro, certo? Vamos para o terceiro. O profissional que faz o pãozinho que você come. Pãozinho gostoso, quentinho. Quem é esse profissional que trabalha fabricando esses pães? Esse tá fácil, né? Os pãezinhos é o padeiro, tá? O profissional que apaga incêndios. Eita, tem muito menino que sonha em ser um dia um bombeiro, gente. Tem muita criança quando a gente pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser bombeiro. É uma profissão muito bonita mesmo, né? Salva vidas. Número 5, trabalha em teatros, faz filme, faz novela. E aí, como é o nome dessa profissão? É o ator, certo? No 6, recolhe nossos lixos em frente às nossas casas. Como é o nome dessa profissão? É o lixeiro. E faz desenhos. Tem gente que trabalha fazendo desenhos, fazendo ilustrações, né? Todo livro que você lê, que ele vem com ilustrações, tem sempre um profissional que faz aquelas ilustrações e aqueles desenhos. É o que a gente chama de desenhista. E por último, a gente tem um profissional que pinta tanto quadros quanto paredes. Como é que se chama? É o pintor. E aí, gostaram? Pois é, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouco sobre o trabalho, sobre o 1º de maio. O feriado está chegando, o feriado vai passar e vocês têm que estar antenados para saber. Foi feriado hoje por quê? Ah, hoje é dia do trabalhador. Então, é um dia que é lembrado sobre as lutas, sobre os direitos que os trabalhadores adquiriram hoje, certo? Então, fiquem ligados e até a próxima aula. Tchau!